Passado contra futuro, duelo de gerações, promessas contra a lenda. Entenda como quiser, mas a verdade é que a estreia de João Fonseca no Masters 1000 de Madrid será um jogo histórico contra um tenista histórico, uma lenda do tênis, Marin Cilic da Croácia de 37 anos, que é um tenista com conquistas absurdas na carreira, e o vídeo de hoje a gente tem que fazer aquele pré-jogo completo, passar todos os detalhes sobre esse matchup, qualidades do croata, por onde tem que ser o caminho da vitória do João, e vamos falar também sobre a carreira vitoriosa de um tenista que ganhou de todos os do Big Three. É essa a história de Marin Cilic. Aliás, quem está no nosso clube de membros sabe que eu sou fã do Cilic, adoro o jogo do Cilic, que a gente chama carinhosamente de perninha, que tem o tique da perninha na hora de sacar, mas é um tenista espetacular. E a gente vai passar todas as nuances desse jogo. Preciso aqui pedir a sua inscrição. Saidinho pediu a sua inscrição, estamos aí batendo a porta dos 8.000 inscritos, precisamos muito da sua ajuda. Era pra gente ter batido essa marca na semana passada. Como o João acabou perdendo pro Shelton, agora a gente tem que bater os 8.000, hein? Temos que bater os 8.000 no Masters 1000 de Madrid, que o João vai chegar pelo menos nas quartas de final pra jogar contra o Sinner. Esse é o nosso projeto para essa semana. Então vamos lá, vamos falar sobre esse grande jogo pela segunda rodada do Madrid Open, já que o João foi cabeça de chave, né? E passou de bye na primeira rodada e vai enfrentar um croata que ganhou um grande jogo contra o Bergs na primeira rodada de virada. Jogo que acontece amanhã, sexta-feira, provavelmente, né? Amanhã, sexta-feira, ainda sem horário definido enquanto eu gravo esse vídeo. Confronto entre o atual 31 contra o atual 51 do ranking. Colocamos aí um favoritismo para o João de 65%, acho que beira ali 60%, 65%, acho que é mais ou menos por aí, mas é um jogo complicado, né? Um jogo, eu não diria complicado, é um jogo perigoso, porque o Cilic é um tenista perigoso e é assim que tem que ser tratado esse jogo, não dá para achar que vai passar por cima não, como a gente costuma falar aqui quase todas as vezes. O Cilic, que é um tenista gigante, 1,98 m, gigante literalmente, porque ele tem 21 conquistas nível ATP. Esse cara aí, ele já ganhou o US Open, ele é campeão de Grand Slam, ele é campeão de Masters 1000, ele é finalista de Wimbledon, ele é semifinalista de Roland Garros, para quem acha que ele não joga no Saibro também, e acho que é finalista do Australian Open, se eu não me engano também. É um cara com um currículo extremamente extenso, que fez época na sua geração, porque ele jogava junto com o Big Three, era muito difícil, e ele foi número 3 do mundo. Inclusive, eu puxei o histórico de confrontos dele, ele jogou com o Federer 11 vezes, ganhou uma só, mas ganhou do Federer, jogou com o Nadal 9 vezes, ganhou 2 e perdeu 7, e contra o Djokovic ele ganhou 2 e perdeu 20, é óbvio que ele perdeu muito mais, mas ganhou, tem lá, tá carimbado ali no currículo do Cilic. E contra esses caras, os dois ETs da atualidade, ele jogou 2 vezes contra o Sinner, perdeu ambas, e jogou 5 vezes com o Alcaraz e ganhou uma, então ele ganhou também do Alcaraz. Tudo bem que foi lá em 2021, mas ganhou do Alcaraz, então é um cara com um jogo muito peculiar, é um grande sacador, né? A escola croata, né, que teve Ivan Isevic, né, é um dos grandes sacadores aí da história. Não é aquele saque, não é aquele server bot, né? Apesar de parecer um robozão mesmo, ele é meio desengonçado, mas ele troca muito bem bolas. Né, ele sabe sacar muito bem, tem um primeiro saque fenomenal, um ótimo segundo saque também, mas é um cara de solidez, ele tem um jogo muito consistente. A gente vai falar sobre os pontos fortes, né, e pontos fracos do Cilic, mas ele não é aquele cara grandalhão que você fala, só bota a bola pro outro lado que ele vai ganhar o ponto dele. O Cilic, a gente já entrando nessa parte aí do jogo dele, o que ele se destaca, né? O saque muito potente, como eu falei, o forehand muito agressivo, o forehand dele tem menos spin, por isso que ele se destaca mais em pisos mais rápidos. Ele é aquele forehand mais plano, mais reto, mas é um forehand muito agressivo, e o seu backhand também. O backhand dele é um golpe muito, que foi durante a boa parte da carreira dele, o golpe até de confiança dele, né? Um golpe que ele consegue jogar muito bem ali na cruzada, e tem winner também, consegue muitos winners na paralela de backhand, um ótimo golpe de backhand do Cilic, então ele é aquele cara completo, também sabe subir a rede e tudo mais, só que ele tem como ponto, né, e mentalidade, obviamente, né, um cara campeão de Grand Slam, não dá pra gente falar que não tem um mental fortíssimo, e como pontos fracos aí do seu jogo, longos rallies,
o prejudicam, né? Quando ele era mais novo, nem tanto, mas hoje com 37 para 38 anos, obviamente o aspecto físico vai pesar. Se pesa pro Djokovic, vai pesar pro Cilic, né? Então, talvez um dos caminhos aí pro João é fazer o cara correr. Não tanto a troca de bola, porque ele é um cara estável na troca de bola, ele é consistente. Então, se você não variar muito o jogo, ele vai ficar lá, ele vai conseguir entrar na troca de bola. Só que tem um detalhe, se o João conseguir balançar o croata, fazer o cara correr, é a chave da vitória. E outra coisa, o Cilic é um cara que gosta de sufocar o adversário. Então ele vai tentar sacar a primeira bola, ele vai tentar ter o domínio do ponto o mais rápido possível. Ele é um cara que, assim, se o João estiver dominando o ponto, não vai ser aquele cara que vai jogar uma bola a mais. Provavelmente o João vai ganhar esse ponto que tá dominando. A chave é o João conseguir jogar nos pontos em que o domínio é do Cilic, porque ele costuma, sim, sabe muito bem dominar os pontos e fazer o ponto ser a seu favor quando ele tá no ataque do ponto, né? Então ele é um cara que não gosta de jogar na defesa, então ele vai tentar buscar isso, e aí tá um dos caminhos pro João. Outra dificuldade dele é desempenho em quadras lentas. Apesar de ter uma semifinal em Roland Garros, obviamente não é o piso forte dele. O Cilic é aquele clássico jogador de quadras rápidas, vai muito bem na grama, né? Finalista de Wimbledon. É que ele sentiu um pouquinho contra o Federer, né? Ele não conseguia jogar muito bem contra o Federer. Acho que ele perdeu 2 finais de Grand Slam, se eu não me engano, pro Federer. Foi o Wimbledon e o Australian Open. Então, ele é um cara, assim, que é muito bom nas quadras rápidas, nas quadras lentas ele sente um pouquinho mais. E é um jogador, assim, obviamente, pela idade, que ele fica mais inconsistente. Então tem alguns jogos que tem muita pressão e tal, que é um jogo que vai mais pro físico, ele costuma também sentir. Então isso pode ser uma das armas aí do João. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse matchup. O Cilic, que nas últimas 52 semanas tem 28 vitórias, 23 derrotas. Você vê que no Saibro não é o piso dele, né? Fica claro isso. São 4 vitórias somente em 12 jogos. Piso duro ele vai melhor e grama ele vai muito bem. Que é onde ele costuma se destacar, ainda mais na idade que ele tem, que é um jogo menos físico. Então 9 vitórias, 2 derrotas na grama. Tem uma vitória contra top 10, tem uma vitória contra top 20, ali na faixa, né, entre top 20 e top 10, mas no geral ele vai pior, né, ele perde mais do que ganha nesses jogos contra tenistas melhores ranqueados do que ele. Quando os tenistas estão fora do top 100, ele costuma se destacar mais, mas isso é um ponto importante aí, porque o Cilic é aquele cara que é movido à confiança. Se ele tá com a confiança em alta, se ele tá jogando bem, fazendo boas semanas, ele costuma embalar ótimas vitórias, né, ele é um cara de vitórias grandes aí ultimamente, né, de 2 anos pra cá, então é um cara assim que há 3 anos atrás estava fazendo estrago ainda. Hoje a idade já pesa um pouco mais, mas ele ainda tá se mantendo ali top 50, top 60, tá se mantendo bem ali no ranking. E aí o arsenal, né, de conquistas do Cilic, eu até deixei separado aqui uma tela para eu conseguir lembrar das conquistas dele, porque o Cilic desde 2008 ele conquistou o título em todos os anos. Ele só não foi conquistar em 19 e 20. Aí ele conquista em 21 e depois vai conquistar em 24. Então, ó, 2008 ele conquistou um título, 2009 2 títulos, 2010 mais 2 títulos, 2011 um título, 2012 ganha London ali na grama e mais 2 títulos, 2013 um título, e aí 2014 é o grande ano da carreira dele, onde ele conquista 4 títulos, sendo o US Open, Delray Beach, Moscou e Zagreb. 4 títulos no mesmo ano pro Cilic. 2015 mais um título, 16 mais 2 títulos, onde ele conquista o Masters 1000 de Cincinnati, são os 2 grandes títulos da carreira dele, né? US Open e Masters 1000 de Cincinnati. Aí 17 ele conquista Istambul, 18 ele conquista mais uma vez London, né? No Queen's Club, na grama. E aí vem a pandemia, tal, 19 e 20, 21 ele conquista mais 2 títulos indoor hard e piso duro e grama em 2021. E 2024 é o último título dele. Então, assim, não tem muito o que falar, né? São 21 títulos aí, tem uma medalha de prata olímpica, é uma lenda do tênis, o Marin Cilic. E a gente chegou nessa nota 77, técnica 8, matchup 7, momento 7, experiência 10, né? Não tem como ser diferente. Uma nota 77. Acredito eu que a chave para a vitória do João nesse jogo seja tentar variar bem o jogo, né? O João tem que ter variação, ele tem que angular mais as bolas, ele tem que fazer o grandão correr, esse é um dos pontos. O outro ponto é ele estar com um saque, colocar bastante primeiro saque em quadro. O Cilic é um cara que gosta de atacar muito o segundo saque,
Ele não é um grande devolvedor, mas ele gosta de atacar o segundo saque, então se o João estiver encaixando bem o primeiro saque, dificilmente ele vai ser quebrado pelo croata, né? Mas ele tem que estar com o saque em dia. E um outro ponto é a devolução do saque, obviamente, né? O Tillich vai fazer muitos pontos com saque, deve fazer muitos aces, e naqueles pontos que der para jogar, que o João conseguir devolver e chegar na bola, ele tem que fazer o possível para que o Tillich não tenha o controle do ponto. Porque o Tillich vai tentar matar o ponto rapidamente ou vai ficar na ofensiva ali. Ele é um cara muito técnico, que consegue colocar muito bem a bola, né? Então a chave do jogo é o João tentar devolver bem com bolas profundas e tentar assumir o controle do ponto. É aquele misto de paciência e agressividade, que eu gosto muito de falar, com um pouquinho mais pro lado da paciência. O João tem que ser agressivo sim, mas é um jogo que o João não vai precisar fazer muitos winners para conquistar um ponto, né? Que a gente brinca quando ele pega adversários e se defende muito bem. Não é o caso do Tillich, mas é um cara ofensivo, um cara muito perigoso e tem que ser respeitado sim. Acredito eu que o João conquiste essa vitória, que ele tem tudo para conquistar essa vitória e avançar para uma terceira rodada para enfrentar o Jodar ou o de Minaur. Quem você prefere? Jodar? Escrevam aí nos comentários, Jodar ou de Minaur? Eu vou te falar que eu acho que eu tô preferindo de Minaur. Não tô muito feliz de ter esse confronto de gerações aí, porque os haters pira, né? Os haters pira quando surge uma oportunidade aí de tirar uma casquinha do João. Mas antes, vamos passar pelo Tillich. Vire membro do canal, nosso grupo no WhatsApp está bombando, assistindo todos os jogos juntos ali no grupo do WhatsApp, comentando. Então se você quiser fazer parte da nossa comunidade, a comunidade no auge das quadras, talvez o grupo aí mais unido do Brasil, né? Então entre aqui, vire membro, é o valor de um chiclete mensal, é um valor irrisório, é somente pra gente ter você conosco. Então venha ser membro do canal e boa sorte pro João, tomara que a gente coloque a luzinha verde aí pra desespero do seu Haroldo, certo? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo vídeo e até mais.